Fala pessoal, tudo tranquilo? Professor Alessandro Bessoni aqui com vocês de novo e hoje a gente vai dar início ao estudo relacionado aí a populações. Eu vou dividir essa aula aí em quatro sessões, certo? Então essa daqui é a primeira dessas sessões. Naturalmente a gente vai começar aí com os conceitos básicos. Então, basicamente, a ideia dessa aula é, ao final dela, nós temos todo o arcabouço, né? Todo o alicerce necessário para a gente conseguir debater os temas que virão à frente. Então, essa aula é bastante importante. Também tem aí uma participação bastante considerável em questões que estão aí relacionadas diretamente a esse assunto. E além do fato das questões que diretamente vão cobrar questões relacionadas aí aos conceitos básicos, muitas das vezes vocês serão cobrados para utilizar esses conceitos nas alternativas ou no próprio enunciado das questões. Então, ter o conhecimento que vai ser trabalhado aqui nessa aula é importante não só para resoluções de questões diretamente ligadas aos conceitos básicos de população, mas também para outras questões que vão utilizar esses conceitos no seu escopo, seja no enunciado ou nas alternativas. Então é muito, muito importante que vocês saiam dessa aula aqui com uma plena capacidade de compreensão e diferenciação desses conceitos, certo? Então, pessoal, vamos lá. A gente começa com um conceito que está muito relacionado aí a dúvidas que a galera costuma ter, né? Então, assim, é um conceito que normalmente aí confunde a galera, que é o conceito aí de população absoluta e população relativa, né? Então, quando a gente está falando de população absoluta, é o aspecto mais simples possível. A gente está falando do total da população, como eu coloquei aqui para vocês, certo? Então, você olha para a população absoluta e, basicamente, você vai fazer uma contagem de todos os indivíduos que estão presentes dentro daquele determinado território. Então, bastante simples. E quando a gente fala de população relativa, então a gente está falando de uma população que é relativa ao tamanho do território. Então, basicamente, a gente está falando aqui, então, de habitantes por quilômetro quadrado. Então, a população relativa ela vai justamente fazer aí uma comparação entre o total de habitantes e a área que esses habitantes têm disponível para se dispersar. É óbvio que a gente vai perceber que esse dado, muitas das vezes, ele é um dado impreciso ou que não demonstra exatamente a realidade de um determinado país. No caso do Brasil, isso é bastante claro. Nós temos uma necessidade demográfica bastante baixa, considerando aí outros países no mundo. Nós temos 24 habitantes por quilômetro quadrado, aproximadamente, e isso é um valor bastante baixo. Mas quando a gente vai para as grandes metrópoles brasileiras, esses valores são infinitamente maiores. 1.000 habitantes por quilômetro quadrado, 2.000 habitantes por quilômetro quadrado. Então nós temos aí uma mudança bastante drástica, né, quando a gente reduz essa escala geográfica de análise. Então tomem bastante cuidado com isso. É um dado importante, a gente precisa estar atento a ele, mas ele não é um dado que vai dar uma visão extremamente clara para a gente de como aquela população está realmente distribuída no território. É apenas um dado comparativo relacionando aí o total da população com o total do tamanho do território, certo? Então, aqui, população relativa, então sempre relativa ao tamanho do território, e população absoluta, o total da população, né, a contagem direta. E aí sim, a gente vem para um par de conceitos que eventualmente causam um pouco de confusão para a galera, que é o populoso e o povoado, né? Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui é fazer uma relação, né, entre os conceitos de populoso e povoado e os conceitos de população relativa e população absoluta, né? Então, quando a gente fala que um país ele é muito populoso, eu estou me referindo à população absoluta, né? Eu estou olhando para o total da população daquele país e vou analisar comparativamente com os outros países do mundo se aquela população é grande ou pequena, simplesmente assim. Então, eu olho para o caso brasileiro, né? O total da população brasileira é de 210 milhões de habitantes. Isso coloca o Brasil aí entre as cinco maiores populações do planeta. Então, o Brasil claramente é um país populoso. Nós temos um contingente populacional bastante expressivo se comparado à comunidade internacional. Então, claramente, aí o Brasil pode ser considerado como um país populoso, porque a sua população absoluta ela é bastante expressiva, se comparado aí com os outros países. Já quando a gente fala de povoado, mais uma vez nós estamos falando aí de uma relação entre o total da população e a área do território. Então a gente está falando aí justamente da
densidade demográfica. Então, um país que tem uma densidade demográfica bastante elevada, ou seja, uma grande quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, esse país vai ser considerado um país povoado, né? Porque você está fazendo uma relação aí com o preenchimento, digamos assim, né? O preenchimento desse território pela população. No caso do Brasil, como eu coloquei os dados para vocês aqui, né, a população total do Brasil é de 210 milhões de habitantes, enquanto a nossa densidade demográfica é de 24 habitantes por quilômetro quadrado, o que faz com que o Brasil seja considerado um país bastante populoso, mas pouco povoado, que a nossa densidade demográfica ela é muito baixa. Né? Se você for pegar, por exemplo, fazer uma comparação com o Bangladesh, que fica ali do ladinho da Índia, Bangladesh vai ter uma densidade demográfica de 1.000 habitantes por quilômetro quadrado. Né? Então já é um país com uma densidade demográfica bastante expressiva. Você pega um caso não tão extremo, mas ainda assim bastante relevante. Você pega o caso do Japão, por exemplo. O Japão vai ter uma densidade demográfica aí na casa dos 400 habitantes por quilômetro quadrado. Então você tem aí uma população bastante, um território bastante adensado, né? Uma densidade populacional bastante expressiva no território do Japão. Então prestem atenção com isso. Quando eu estou falando de povoado, eu estou me referindo à densidade demográfica, eu estou me referindo à população relativa. E quando eu me refiro, então, a populoso, eu estou falando, então, do total da população e, consequentemente, da população absoluta. Então, isso daí vai trazer para a gente uma descrição aí, mais precisa, né? Uma informação mais direta sobre o território ao qual nós estamos nos referindo. Então, tenham bastante atenção quanto a isso. Então, populoso, total da população, povoado, alta densidade demográfica. Ok? Então, guardem aí essa informação. Então, fechando essa primeira parte aqui, relacionada aí à nossa discussão sobre populoso e povoado, a gente começa então a debater alguns aspectos das diferentes sociedades. E o primeiro deles aqui, o primeiro conceito importante aqui, que a gente vai trabalhar no que diz respeito aí à análise da dinâmica da população, mais especificamente, a gente vai falar da expectativa de vida. A expectativa de vida ela vai tratar aí a média de anos de vida dos indivíduos em uma determinada sociedade. Então, basicamente, você vai pegar ali a idade com que os óbitos aconteceram dentro daquela sociedade ao longo do tempo e você vai tirar uma média, né, você vai tirar uma média da quantidade de anos que aqueles indivíduos viveram naquela sociedade. E aí você vai estabelecer o que a gente chama de expectativa de vida. Né? O que isso quer dizer? É a média de anos que espera-se que um indivíduo que nasça vivo naquela sociedade, isso é importante, a gente já vai trabalhar um pouco sobre isso, né, que nasça vivo naquela sociedade, espera-se que ele sobreviva naquele período. Então você tem hoje no Brasil uma média aí na casa de 73 anos de expectativa de vida, né? Então isso é o que espera-se que um indivíduo que nasça dentro do Brasil sobreviva. É importante a gente perceber, né, que existem diferenças na expectativa de vida quando a gente trata de homens e mulheres. Em geral, as mulheres tendem a ter uma expectativa de vida maior nas sociedades. Isso está muito relacionado ao fato das mulheres, em geral, estarem mais preocupadas com a saúde. Isso é um dado estatístico. As mulheres vão mais ao médico do que os homens, são mais resistentes no cuidado com a sua saúde. Os homens têm uma maior dificuldade aí de buscar a ajuda médica. Um segundo ponto bastante importante: os homens estão bastante mais envolvidos com a violência nas sociedades. Então você tem uma mortalidade de homens envolvidos em atividades criminosas muito maior do que as mulheres. Então isso também derruba um pouco a expectativa dos homens. Né? E aí, além disso, você ainda tem alguns conjuntos de doenças que são mais recorrentes em homens do que em mulheres. Eu não vou entrar muito nesse mérito, aí fica para a aula de biologia de vocês depois. A ideia basicamente é que você tem algumas características que fazem com que, por padrão, em geral nas sociedades, as mulheres tenham uma expectativa de vida maior do que os homens. Então a gente ainda vai ter aí essa diferenciação.
Então, atenção ao conceito de expectativa de vida, ele é muito importante para medir o grau de desenvolvimento de uma determinada sociedade. Então, quanto mais tempo você consegue manter os seus cidadãos vivos, melhor, obviamente, é a qualidade de vida no seu país, na sua sociedade. Então, muita atenção a isso. O dado de expectativa de vida, ele é bastante importante. E aí, quando a gente vai falar, né, mais especificamente do crescimento populacional, né, do crescimento demográfico, é a mesma coisa, vocês podem ver aí com o mesmo... Com o mesmo nome, né? São nomes diferentes para a mesma coisa. A gente já falou sobre isso, acontece algumas vezes dentro da geografia. Né? Então, crescimento demográfico ou crescimento populacional, né, são a mesma coisa. No que consiste esse crescimento demográfico, pessoal? Ele consiste basicamente na análise do crescimento vegetativo, que a gente já vai discutir aqui a sua composição, mais a taxa de migração, né? Então, aqui a análise sobre o processo migratório em determinado território. Então, quando eu estou falando aqui de crescimento vegetativo, eu estou analisando, então, a taxa de natalidade, né, que é o número de nascimentos vezes 1000 dividido pelo total da população. Então, isso vai me dar um valor, né, que eu vou utilizar como caráter comparativo. Então, eu vou pegar o número de nascimentos, vou multiplicar por 1000 e vou dividir pelo total da população. Isso vai me dar o resultado da taxa de natalidade. Eu vou pegar essa taxa de natalidade, eu vou reduzir dela a taxa de mortalidade, que é o número de óbitos vezes 1000 habitantes dividido pelo total da população novamente. Então, eu vou pegar esse valor e, a partir daqui, eu vou ter uma ideia de qual é a porcentagem da minha população que está morrendo naquele determinado ano. E, a partir daí, eu vou fazer essa análise para conseguir chegar ao valor que a gente chama de crescimento vegetativo, que é justamente aí essa variação da população com uma análise fechada, digamos assim. Eu estou analisando ali a minha população, o quanto nasce, o quanto morre, eu estou vendo se esse saldo é positivo ou negativo. Então, obviamente, aqui, né, a matemática básica, certo, pessoal? Se a taxa de natalidade for superior à taxa de mortalidade, a tendência da minha população é estar crescendo. Se a taxa de mortalidade for superior à taxa de natalidade, a tendência é que a minha população esteja decaindo. Então, aqui, matemática bem básica para a gente. Então, só atenção aí a essa questão da continha, da fórmula, digamos assim, né, para vocês não caírem naquele erro básico ali de falar a taxa de mortalidade é quantas pessoas morrem no país. Não é isso. A taxa de mortalidade é um dado obtido a partir dessa formulazinha que está aqui. Né? Então, o número de óbitos vezes 1000 dividido pelo total da população. Não é simplesmente o total de mortes num determinado país em um determinado ano. Não é simplesmente isso. É um dado um pouco mais complexo do que esse, que permite aí, uma comparação. Porque se você for analisar apenas o dado absoluto, é quanto morre num determinado país. É óbvio que países com populações muito maiores, né, como é o caso da China, como é o caso da Índia, próprio Brasil, Estados Unidos, né, que aí já uma população bem menor, mas ainda populações muito grandes comparando com o restante dos outros países, né, é natural que nesses países nós tivéssemos um número de óbitos muito maior, porque tem muito mais gente, assim como nós teríamos também um número de nascimentos muito maior. Então, quando a gente faz esse dado relativo ao total da população, você cria um parâmetro, você cria um dado que é possível de ser comparado com outros países. Então, aí, permitindo, então, a gente ter aí uma ideia melhor sobre as características de determinado país. Então, fechando isso daqui, então, conseguindo compilar os dados de taxa de natalidade, deduzindo desses dados a taxa de mortalidade, nós chegamos ao crescimento vegetativo. Então, nesse caso, nós temos já um dado pronto para analisar se a nossa população está realmente crescendo ou se ela está diminuindo. Para completar essa informação, a gente vai precisar analisar os dados de migração, né? O saldo migratório, como vocês também podem encontrar aí em outras fontes, por exemplo. Aqui nós temos, então, a
imigração, que é a entrada de pessoas no país. Então, o imigrante é aquele que está chegando em um determinado território e o emigrante é aquele que está saindo de um determinado território, né? Então, isso aqui é importante para a gente analisar, porque isso causa muita confusão. Então, assim, eu vou passar para vocês aqui a dica que eu uso para mim, né? O macete que eu peguei, né? Para não confundir mais um com o outro. Então, assim, quando eu falo de imigração, eu lembro sempre do inglês, in, que é entrada em inglês, né? Então, in é entrada, então começa com i, então você tem aí o sujeito entrando no país, e a emigração, ela tem o e de exit, de saída em inglês também. Então, quando eu falo de emigração, eu estou falando do e de exit, de saída, então estou falando aí da população que está deixando o meu território, né? Dessa forma, eu nunca mais confundi, depois que eu apliquei aí essa regrinha, eu nunca mais esqueci, então fica aí a dica para vocês nesse vídeo. Então acompanhem aí comigo. E aí, uma vez que você faz a análise, né, do saldo de imigração, você faz uma análise, né, da imigração menos a emigração, você tem o dado do seu saldo migratório. Então aí, obviamente, né, se você tiver mais gente entrando do que saindo, você está tendo aí um aumento da sua população. Agora, se você tiver mais gente saindo do que gente entrando, você vai ter aí uma redução da sua população. Então, atenção a isso. Então, uma vez que a gente tenha juntado os dados de crescimento vegetativo com os dados de migração ou saldo migratório, a gente vai somar esses dois valores e aí, então, se a gente tiver um saldo positivo ao final de toda essa nossa continha, a nossa população está crescendo. Se nós tivermos um saldo negativo, obviamente, a nossa população está diminuindo. Então, é importante a gente analisar esses dados, porque muitos países tentam compensar um déficit no seu crescimento vegetativo com um aumento no seu saldo migratório. Então, muitos países aí que têm dificuldade, normalmente países muito grandes, né, e em geral países desenvolvidos, onde em geral a taxa de natalidade ela é mais baixa, por conta aí de maior acesso a métodos contraceptivos, por conta aí do maior custo de vida nas cidades. Então, em geral, maior inserção da mulher no mercado de trabalho, por exemplo. Então, maior nível de escolaridade, por aí vai. Todos esses fatores fazem com que, em geral, a taxa de natalidade ela seja inferior. E aí, então, alguns países que normalmente têm um território muito grande, notadamente aí os principais exemplos são o Canadá e a Austrália, esses dois países eles vão fazer aí fortes investimentos em políticas de atração, né, de migrantes. Então, eles vão ter aí um programa de imigração bastante intenso para compensar aí o seu déficit populacional. Então, eles vão tentar aí compensar a sua vão compensar o seu crescimento demográfico com um saldo migratório bastante positivo. Então, aí são países com uma área muito grande, populações muito pequenas. Então, eles têm aí que ocupar esse território, aumentar a sua produção interna, ampliar o seu mercado consumidor. Então, esses países aí, em geral, vão desenvolver programas de incentivo à migração. Em alguns outros casos, né, outros países, isso acontece, por exemplo, já muito na Europa. A Europa ela vai ter em diversos países programas de incentivo à natalidade. Em Portugal, por exemplo, você tem programas, né, de compensação financeira para famílias que tenham mais de 2 filhos, por exemplo. Então, basicamente, aí você vai ter uma busca por um crescimento da população. E aproveitando aqui o gancho, por que eu falei de mais de 2 filhos? Aí a gente vem para um outro conceito importante, que é o conceito de taxa de fecundidade. Pessoal, a taxa de fecundidade ela simplesmente representa o número de filhos por mulher em uma determinada sociedade. E aqui a gente faz uma análise muito simples. Você tem ali, falando em aspectos gerais, do ponto de vista meramente reprodutivo, você tem ali, então, normalmente, um casal, 2 pessoas, e esse casal, se ele tiver
2 filhos, no momento em que esse casal vier a falecer, é algo natural dentro da sociedade, né? No momento em que esse casal vier a falecer, ele vai deixar 2 descendentes naquela sociedade. Então, se você tem aí essa conta de um casal, né, tendo 2 filhos, isso faz com que você tenha uma estabilidade da sociedade. Né? Então, você tem 2 pessoas que, ao morrer, vão deixar 2 descendentes. Então, você não tem nem a população crescendo, nem a população diminuindo. Qualquer valor na taxa de fecundidade que seja inferior a 2, né, ou seja, 1,9 aí para baixo, né, você já está falando de uma população que está tendendo a decrescer. Né, porque você tem aí, né, estatisticamente falando, tá, pessoal? Porque, obviamente, não dá para ter 1,9 filho, né, pelo amor de Deus. Então, estatisticamente falando, né, quando você tem aí uma taxa de fecundidade de 1,9 para baixo, você tem 2 pessoas que estão deixando menos de 2 indivíduos naquela sociedade depois que elas vierem a falecer. Então, atenção a isso. Dados inferiores a 1,9, você tem a população tendendo a decrescer. Dados superiores a 2,1, de 2,1 para cima, né, você vai ter uma população tendendo a crescer, porque aqueles 2 indivíduos vão deixar, né, 2,1, 2,2 pessoas, né, depois do seu falecimento. Então, você tem a população tendendo ao crescimento. Então, atenção a isso. Né? A taxa de fecundidade é um elemento bastante importante para a gente analisar, principalmente para os governos conseguirem fazer projeções de investimentos de política pública no futuro. Né? Se eles têm que investir mais em escola, ou não precisa continuar a aumentar a disponibilidade de vagas nas escolas, ou se precisa aumentar, porque se a taxa de fecundidade estiver muito alta, você sabe que vai ter uma tendência a ter uma demanda por ensino maior no futuro, então o governo precisa ali se mexer para fazer esses investimentos. Então, atenção a isso. A taxa de fecundidade é um elemento fundamental para ser analisado no desenvolvimento de políticas públicas. Então, atenção a isso. E, para encerrar aqui, o nosso último dado, mas longe de ser o menos importante, é a análise da mortalidade infantil. Né? A mortalidade infantil não é simplesmente a morte de crianças. Atenção a isso, não é isso. Quando você fala de mortalidade infantil, você está falando dos óbitos de indivíduos antes de completar 1 ano de vida. Então, o sujeito nasceu, até 1 ano de vida, se ele morrer nesse intervalo, aquele dado de óbito ele entra para a estatística da mortalidade infantil. Se ele morrer com 1 ano e 1 mês, ele já vai entrar aí para os dados de mortalidade, da taxa de mortalidade geral da população. Atenção a isso, pessoal, porque a mortalidade infantil ele é um dado fundamental para ser analisado no momento em que você quer avaliar o nível de desenvolvimento de uma determinada sociedade. Uma sociedade que não é capaz de manter vivo o ser humano no momento mais frágil da sua existência, que é justamente esse primeiro ano de vida, é uma sociedade claramente muito subdesenvolvida, com muitas dificuldades socioeconômicas. Então, atenção a isso. O dado de mortalidade infantil é um dado importantíssimo para a gente conseguir estabelecer uma análise da qualidade de vida presente em um determinado território. Então, se você não consegue manter vivo os seus recém-nascidos, muito provavelmente você tem problemas estruturais bastante graves. Problemas de acesso ao sistema hospitalar, problemas de acesso à informação durante o período da gravidez. Você tem aí poucas condições do recém-nascido e da mãe lactante a conseguir manter aquela situação. Então, questões relacionadas, por exemplo, à licença maternidade, que é algo absolutamente fundamental, porque esse é absolutamente consenso entre os pediatras que, pelo menos no primeiro ano de vida, o recém-nascido precisa ser amamentado ali diretamente. Então, o leite materno ele é muito importante para o desenvolvimento do ser humano como um todo, questões relacionadas ao desenvolvimento aí de sistema imunológico e coisas nesse sentido. Então, uma sociedade que consegue dar essas condições para as mães e os recém-nascidos,
em geral, é uma sociedade que se encontra num nível de desenvolvimento bastante elevado comparativamente à comunidade internacional. Então, isso daí é bastante importante, é um elemento de análise também fundamental para a gente conseguir fazer aí uma comparação entre as diferentes sociedades. Galera, espero que tenha sido proveitoso para vocês. Foi uma aula bem direta aqui sobre os conceitos básicos. Ela vai ser fundamental para a continuidade do nosso conteúdo. Então, muita atenção aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários para eu dar uma olhada depois e poder responder aí individualmente para vocês. Certo, pessoal? Galera, forte abraço. A gente se vê numa próxima. Valeu, galera!